Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 17 de 2 Reis registra a queda do Reino do Norte, Israel, diante da Assíria, resultado direto da idolatria e da desobediência do povo ao Senhor. Esses versículos ressaltam a seriedade das advertências divinas e as consequências de abandonar a aliança com Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Reis 17 do livro de 2 Reis da Bíblia. Oséias é o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. 2 Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. 3 Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagará tributo. 4 Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. 5 O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. 6 No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, engozando o rio Abor e nas cidades dos Medos. Israel é exilado por causa de pecado. 7 Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. 8 E seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. 9 Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. 10 Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. 11 Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. 12 Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. 13 O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. 14 Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. 15 Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. 16 Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. 17 Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. 18 Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. 19 Mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. 20 Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo da sua presença.
21 Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. 22 Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. 23 Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Esse trecho de 2 Reis 17 é muito importante, pois marca o fim do Reino do Norte, Israel, e explica, de forma espiritual e histórica, o motivo de sua queda. Vou explicar o significado do capítulo em bloco dos versículos, com contexto histórico e aplicação espiritual. Versículos 1-6. Oséias, último rei de Israel e a queda de Samaria. Oséias reina em Israel, mas continua no pecado. Versículos 1-2. Ele tenta se livrar da submissão à Assíria buscando apoio no Egito, mas é descoberto e preso. Versículos 3-4. A Assíria invade Samaria, a capital, e após 3 anos de cerco, em 722 a.C., a cidade cai. O povo é levado cativo. Versículos 5-6. Significado. Aqui se cumpre o juízo de Deus anunciado repetidamente pelos profetas. A idolatria e a desobediência trariam destruição. A queda de Samaria marca o fim do Reino do Norte. Versículos 7-23. O motivo do exílio. Pecado e idolatria. O texto explica a causa espiritual da derrota. Israel pecou contra o Senhor, apesar de ele tê-los libertado do Egito. Versículo 7. Eles adotaram os costumes das nações pagãs, adoraram ídolos, praticaram feitiçaria, sacrifício de filhos, rebeldia contra a lei e rejeitaram os profetas. Versículos 8-17. Como resultado, o Senhor retirou sua presença e permitiu que fossem levados cativos. Versículos 18-23. Significado. A infidelidade à aliança com Deus foi a raiz da queda. O povo preferiu seguir ídolos inúteis. Versículo 15. E isso os tornou igualmente inúteis espiritualmente. Voltamos a ler. Samaria é colonizada. 24 O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. 25 Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. 26 Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. 27 Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. 28 Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. 29 No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. 30 Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima. 31 Os aveus fizeram Nibais e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. 32 Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. 33 Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. 34 Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. 35 Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto nem lhes ofereçam sacrifício. 36 Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. 37 Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu.
Não adorem outros deuses. 38. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. 39. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. 40. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. 41. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Análise textual. Versículos 24-33. Colonização da terra e mistura religiosa. Depois da deportação, o rei da Assíria trouxe povos de várias regiões para habitar em Samaria. Versículo 24. Eles não conheciam o Deus da terra, então o Senhor enviou juízo, leões, como sinal. Versículo 25. Um sacerdote israelita foi enviado para ensinar sobre o Senhor, mas os novos povos misturaram o culto a Deus com adoração aos seus próprios deuses. Versículos 26-33. Significado. Surge aqui a origem do sincretismo religioso em Samaria. Adoravam o Senhor em parte, mas sem abandonar seus ídolos. Isso gera uma fé superficial, misturada, que não agradava a Deus. Mais tarde, essa herança vai dar origem ao conflito entre judeus e samaritanos no Novo Testamento. Versículos 34-41, advertência e desobediência contínua. Mesmo com a advertência clara da aliança, versículos 35-39, o povo persistiu em suas práticas idólatras, versículos 40-41. Significado. O problema não era falta de instrução, mas falta de obediência. Deus exige exclusividade na adoração, ele não aceita ser um entre outros deuses. Mensagem central do capítulo. Primeiro, o juízo de Deus é consequência do pecado persistente. Israel foi destruído porque rejeitou repetidamente a voz dos profetas. Segundo, a idolatria afasta da presença de Deus. Colocar confiança em ídolos, alianças políticas ou práticas contrárias à vontade de Deus sempre leva à queda. Terceiro, sincretismo é perigoso. Adorar a Deus parcialmente, misturado com outras crenças, é infidelidade. Deus requer fidelidade exclusiva. Quarto, Deus é fiel à aliança. Mesmo punindo Israel, ele preservou Judá por mais tempo e, no plano maior, manteve a linhagem messiânica até Cristo. Esse capítulo é uma explicação teológica da história. Não foi apenas a força da Assíria que destruiu Israel, mas a consequência direta da desobediência espiritual do povo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!